pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira. E vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. E vamos estudar os capítulos 9 e 10 do Evangelho de São João. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão, vamos sublinhar, vamos anotar, vamos marcar, vamos fazer alguma remissão para algum outro texto, para juntos crescermos em graça e conhecimento. Os capítulos 9 e 10 de João são extraordinários. O Evangelho de João, para mim, particularmente, é um dos livros que eu mais amo nas Escrituras Sagradas. Se alguém chega para mim perguntando, pastor, qual livro começar a ler nas Escrituras? Eu quero me aprofundar, pastor. Qual livro que eu começo? Alguns falam que os Salmos, outros falam Provérbios, outros começam mesmo de Gênesis. Eu sempre vou orientar, começa de João. Começa a ler João. João foi escrito para a igreja. 70 anos após a ascensão de Cristo aos céus, João vai escrever esse evangelho direcionando os escritos para a igreja. A igreja estava enfrentando algumas heresias, algumas questões pontuais, que queriam corroer a fé. Uma delas é que a matéria não tinha valor, Era um princípio filosófico. A matéria não tem valor, a matéria não vale nada. Como Deus pode ter sido matéria? Como ele veio como um homem, querendo duvidar ou jogar dúvida à divindade humana de Cristo. E aí, por isso que João vai escrever o capítulo 1, dizendo, no princípio, igreja, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, esse Jesus que nós pregamos, que é o nosso Senhor, que morreu na cruz, ele era Deus. Essa filosofia que aponta aí que a matéria não tem valor, a matéria é ruim, é má, isso não tem fundamento, porque ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, e por tudo ele fez. Então João é muito extraordinário, é um livro maravilhoso. Você vai ver os primeiros capítulos, Jesus falando para a multidão, operando milagres, mas depois do capítulo 12 para frente é Jesus com os discípulos. E agora é ele com os discípulos, tete a tete. E vamos lá, capítulo 9 é a cura de um cego de nascença. Vamos lá, olha o versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego. Primeiro ponto, Jesus não deixa de perceber aqueles que realmente precisam. Mesmo ele caminhando, fazendo o seu dia a dia, no seu decorrer de vida, ele consegue enxergar quem necessita. Hoje é teu dia, pode ser o teu momento, Deus pode estar olhando para você, Ele está te vendo, ele não te perde de vista. Jesus não perdeu esse cego. Caminhando Jesus, viu o cego. E aí é algo muito interessante. Jesus cospe na terra, faz um lodo, coloca na vista do cego, manda ele se lavar no poço de Siloé, no tanque de Siloé, e aí ele volta a ver. Aqui no versículo 7, o cego é restaurado a sua visão física. Se você anotar, sublinha aí, versículo 7, e ele foi, lavou-se e voltou vendo, versículo 7. No versículo 38, você vai ver Jesus restaurando a visão da alma. Jesus cura a visão física e a visão da alma. Ele salva aquele cego. Aqui foi somente um milagre físico. Aqui é um milagre da salvação. Versículo 38. Então afirmou-lhe, creio, Senhor, e o adorou. Jesus fez a visão dele voltar, a visão física, e depois a visão da alma. A alma que estava cega enxerga Jesus. Olha como Jesus não deixa nada pela metade. Ele completou o propósito. Quer ver algo interessante nesse texto? Olha como a confissão do cego vai progredindo. Anota aí, versículo 11. Isso é uma resposta do cego. Respondeu-lhe o homem chamado Jesus. Ali ele está vendo Jesus como homem. Eu fui curado por um homem chamado Jesus. Aí no versículo 17, ele vai responder dizendo, lá no finalzinho, que é profeta, respondeu ele. Já olha Jesus como profeta, olha só, era homem, agora ele está vendo Jesus como profeta. Aí agora, você vai para o versículo 33, ele já fala, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele primeiro fala que Jesus, como profeta, ele vai proferir as palavras dizendo que ele é um homem
chamado Jesus. Depois que ele é profeta, agora ele é um homem de Deus e depois ele reconhece Jesus como Senhor. Quer ver no versículo 38, ó, crês tu no Filho do Homem? Jesus mesmo perguntou para ele. Aí no versículo 38 ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Olha como a visão desse cego é progressiva. Era um homem, profeta, é um homem de Deus, agora ele é Senhor. Tu vê como é que a visão dele vai se ajustando e vai visualizando. Aí chega nesse tempo, a alma dele já reconhece Cristo como Senhor. E aqui acontece a salvação. Olha o Evangelho de Cristo como é extraordinário. Eu poderia ficar aqui minutos após minutos falando das Escrituras Sagradas, mas nós só temos 2 capítulos. E o capítulo 10 é um dos que eu mais amo, se não for o mais. Eu sou apaixonado pelo João, capítulo 10, que ele fala sobre Jesus falando sobre ele, que ele é o bom pastor. Ele fala, em verdade vos digo, versículo 1, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Eu quero te dizer algo que é extraordinário. Jesus, ele é o pastor das ovelhas. Ele é o sumo pastor. Essa linguagem figurativa, essa analogia de pastor de ovelha, isso está nas Escrituras em vários textos. Salmos 23, Salmos 77, Salmos 79, Salmos capítulo 80, 95, 100, Isaías 40. É extraordinário. Anota de novo, vou falar para você de novo. Salmos 23, Salmos 77, Salmos 79. Leia esses salmos para você enriquecer essa leitura do João 10. Salmos 80, Salmos 95, versículo 7, Salmos 100, versículo 3, Isaías 40, 11. Mas tem um texto que você precisa ler depois que ler João 10, exercício de casa, tá? Isaías 47, Isaías 34. Isaías 34 precisa ser lido depois de João 10. É um trabalhinho de casa, leia. É muito importante. Eu queria fechar esse devocional com João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando você lê esse texto, você vê algumas particularidades. Você vê que o porteiro abre a porta. Ele é legítimo. Tem credencial. Jesus é o verdadeiro pastor. Tanto que o porteiro, que ele diz em João 10, abre a porta para ele, somente para ele. Você vai ver que ele tem cheiro de ovelha, você vai ver que ele tem intimidade com as ovelhas, ele conhece cada ovelha particularmente, chama cada uma pelo nome. Jesus lidera, ele vai à frente do rebanho, é ele que leva para o aprisco, ele que traz do aprisco, ele que leva para comer os pastos verdejantes. Esse é o nosso Senhor, Jesus é o nosso bom pastor. Que você confie nele, que você saiba entender a voz desse pastor e entenda, no versículo 13 diz, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O verdadeiro pastor não abandona as suas ovelhas, não sai correndo, não sai fora. Ele fica, ele permanece, porque ele ama as ovelhas. Jesus está contigo, ele nunca te abandonará. Fique com Deus, graça e paz.